Vocês não estão no lugar errado, não. Tô brincando com vocês. Não é missa. Brincadeirinha também. Bom, dando prosseguimento aí a mais uma aula, né, de filosofia, a continuar, né, aquele nosso momento, né, de interação do conhecimento. Então nós vamos para a segunda parte, onde nós abordaremos então já a fase da patrística, né, com o seu representante, Santo Agostinho de Hipona. Né? Eu quis pegar a mesma introdução que eu estava, né, no primeiro momento, no primeiro vídeo lá, na primeira aula, justamente para que vocês possam entender a importância, né, que este pensamento tem para a concepção, né, digamos aí, filosófica deste momento. Então, por isso que fazer uso, né, deste momento aí, dessa mesma introdução, ela se torna, então, importante para nós nesse estudo. Agora, na fase da patrística aí é bem importante ressaltar, né, que agregou ao cristianismo aí nesse momento muito elementos, né, da filosofia de Platão e da filosofia neoplatônica, tá? É por isso que tem essa importância neste momento, então, né, dada aí a tudo, né, que começa então a se movimentar nesse processo de construção do conhecimento. Nós temos então a patrística sendo representada então por Santo Agostinho, Aurelius Augustinus, ou Aurélio Agostinho, né, mais conhecido então por nós como Santo Agostinho. Me lembro de vocês lá no primeiro ano, né, quando eu apresentei a vocês, né, pela primeira vez Santo Agostinho, né, dentro de nossas aulas de filosofia, eu apenas apresentei a teoria do conhecimento. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais em relação, né, a essa base de construção do pensamento filosófico medieval. Até porque agora nós vamos, né, precisar muito daquela aula lá do primeiro ano, né, do ensino médio, quando nós estudamos então a teoria do conhecimento de Santo Agostinho. Por isso que eu falo, fiquem atentos aos que vocês já estudaram. Por que disso? Porque nesse processo de construção do conhecimento, você sempre vai ter aí essa dependência, né, daquilo que você estudou para que você possa sintetizar esse conhecimento agora. Agora, Santo Agostinho, né, ele foi patrono da ordem religiosa dos, né, chamada aí agostiniana, né, e é um dos responsáveis também por, né, trazer à tona e em evidência para nós a filosofia patrística. Agora, Santo Agostinho também é o primeiro pensador cristão a atuar aí, né, na ideia de conciliação entre fé e razão. Né? Eu até peço perdão porque o meu latim está meio enferrujado, né? Mas nós falamos nesse momento, né, que quando ele concilia essa ideia de fé e razão, nós chamamos de credo ut intelligam, né? Intelligo ut credam. Quer dizer, eu acredito que eu possa compreender, eu entendo que eu creia. E realmente, eu arranhei aí, eu acredito que vocês devem ter começado a rir nesse momento. Brincadeirinha, novamente. Mas vamos lá. Eu estou fazendo isso com vocês porque eu gostaria de estar aí com vocês, né? Nesse momento presencial. Feliz por vocês ouvirem minha voz, feliz por eu estar com saúde fazendo isso para vocês, mas eu gostaria de ter esse contato físico com vocês, de olho no olho, ver como que vocês estão entendendo esse processo, né? Mas vejamos, voltando aí então, né, a essa base de construção do pensamento, vejamos. Fé e razão em Santo Agostinho, né, é sempre aí uma forma, né, de trazer a questão do equilíbrio. Vocês vão lembrar do momento que eu mostrava isso para vocês no primeiro ano, quando eu colocava ali o pincel vermelho, o pincel azul, um do lado do outro. Né? Qual que é a base que Santo Agostinho quer nesse momento? Ele quer o equilíbrio, ele quer conciliar. Mas nós temos que entender que neste momento aí, quando se concilia, né, a ideia de fé e razão, então nós temos que entender que essa é a base de construção do pensamento. É isso que traz, né, a ideia de uma clareza maior para a Bíblia. E Santo Agostinho, né, ele foi um grande assim, né, filósofo retórico, né, dotado de uma boa retórica. Né?
que ele conseguia, então, não só argumentar, como também elaborar profundas, né, reflexões sobre, né, esse processo de construção do conhecimento. Agora, e ele vai influenciar, sim, toda a cultura ocidental, toda a forma de pensamento ocidental neste momento, principalmente o que se envolve, né, a questão religiosa e a questão filosófica. Agora, é importante entender que Santo Agostinho também almejava a sabedoria e, mais ainda, a verdade. Quer dizer, esses dois fatores eram fundamental para que Santo Agostinho, então, se tornasse, né, esse espelho, né, para a filosofia, né, ocidental, para a filosofia cristã. Santo Agostinho também, né, durante toda a sua fase aí, digamos, né, de vida, né, ele não dedicou exclusivamente à filosofia cristã. Nós sabemos aí, através, né, de relatos, né, de sua vida e obra, né, que ele também bebeu da fonte, né, dos maniqueus, do maniqueísmo, né? E claro, né, por isso que aí você tem essa questão do materialismo racionalista, né, passando pelo ceticismo, né, até então a sua substituição pela concepção espiritual. Veja só como que Santo Agostinho, né, ele nos deixa uma lição, né, para que nós possamos então buscar cada vez mais esse conhecimento. E claro, Santo Agostinho nunca negou, né, a existência de Deus, por mais que ele estivesse ali na linha, né, materialista, racionalista, cético e tudo mais, ele nunca negou a existência de Deus, né? Pode ser até, né, tem alguns que dizem que pode ser até porque sua mãe, né, Santa Mônica, estava o tempo todo ali, né, ligada, antenada, né, com Deus, rezando, né, implorando, pedindo a Deus, né, para que ele se convertesse e tudo mais. Há essa ligação, por isso que fala, né, que Santo Agostinho, então, ele nunca perdeu a fé, nunca deixou de acreditar em Deus. E na obra, As Confissões, isso é bem claro, tá? Ele deixa isso bem claro, né, como uma prova, né, de amor. E, claro, Agostinho também havia se integrado, como disse anteriormente a vocês, à ordem então aceita dos maniqueístas, né? Uma doutrina persa que pregava a existência de dois polos equivalentes, né? Ou permanentes, né? Dentro da luta do universo, o bem e o mal, por exemplo. Né? Perceba então você nesse momento que esse segundo modo de pensar, além de existirem, né, em realidades concretas, tinha, né, uma outra forma totalmente diferente de como, né, estabelecer a crença pela realidade. Né? Quando vocês estiverem assistindo essa aula, anotem essa dúvida que você tiver em relação a essa questão dos maniqueístas, porque não é uma forma fácil de você compreender esse conceito, uma vez que a ideia do maniqueísmo aí, né, ela sempre se volta, né, a esses dois preceitos. Agora, os cristãos, né, representavam então adeptos do bem e, claro, os pagãos adeptos, né, no caso os bárbaros, né, a questão do mal. E nós sabemos que tanto o bem quanto o mal é uma força, né, uma luta de opostos que nós temos até mesmo dentro de nós mesmos, né, dentro de nossa consciência, né? Agora, como que Santo Agostinho elabora todo esse processo de construção do conhecimento? Aí é importante ressaltar esse encontro então, com o neoplatonismo então, de Plotino. É muito importante isso, né? Porque foi no neoplatonismo que Santo Agostinho então, percebeu que a existência das coisas incorpórea, então, né, poderia então reorientar a busca, né, por algo muito maior. Algo que pudesse então o quê? Transcender. E esse transcender, essa questão transcendente é Deus. Né? E segundo as interpretações de Platão, olha só, como que nós então buscamos lá Platão anteriormente. Né? Segundo interpretações de Platão, o mal não existe enquanto entidade, só o bem, como ideia ontológica, né? Por excelência. Por isso que aí essa questão, né, da filosofia, né, do encontro com o neoplatonismo, irá afastar então Santo Agostinho do maniqueísmo, tá? E aproximá-lo cada vez mais então dessa questão, né, jamais dotado de um dom espiritual, né? É a partir daí então que Santo Agostinho então verificou que todas as coisas são boas. Por que todas as coisas são boas nesse sentido? Porque aí você entende que é uma
há uma mão de Deus, é obra de Deus, e que o mal, né, o mal é culpa da forma como utilizamos então o nosso livre-arbítrio. Gente, é muito importante que vocês entendam isso. Porque quando se fala da questão do livre-arbítrio, é aquela situação assim, isso aconteceu porque Deus... Opa, peraí, como assim? Não vamos colocar, não vamos atribuir as coisas ruins a Deus. Ó, Santo Agostinho abrindo os nossos olhos. Porque o livre-arbítrio, ela parte única e exclusivamente do próprio homem. Isso é totalmente presente na concepção filosófica, então, de Santo Agostinho. Mas ele verificou também que, dentro desse processo, o homem sempre está em busca do quê? Da felicidade e, ao mesmo tempo, também, essa felicidade é entendida como o bem. Quer dizer, foi necessário Santo Agostinho entender todo esse processo a partir da leitura que ele fez ali, né, dos escritos que ele tinha naquele momento de Platão e do neoplatonismo de Plotino, para entender que essa ideia se aproximava então daquilo que Sócrates já havia proposto, porque o bem em Sócrates é uma virtude. É uma virtude que nos conduz para o agir correto. Né? Agora, eis então o problema. Como conhecer o bem e a felicidade, então, neste momento? Aí Santo Agostinho, claro, vai entender que a felicidade nós só encontramos a partir de quem? A partir do contato que nós temos com Deus. Ou seja, o bem supremo, e que nós temos esse conhecimento no nosso íntimo. Ou seja, de forma confusa, porque nós não entendemos, né, essa questão da interação homem-Deus, Deus-homem. Por isso que fica confuso. E nós só vamos compreender isso se abraçarmos, então, o quê? A fé. Veja como que Santo Agostinho, então, elabora esse processo de investigação filosófica. Então, a partir daí, Santo Agostinho, então, cria o que nós chamamos de teoria da iluminação divina. Essa teoria da iluminação divina, ela se aproxima muito daquilo que Platão já nos tinha mostrado naquele primeiro momento ali da saída do homem da caverna, do mito da caverna de Platão. Né? Essa questão dessa busca, né, por esse conhecimento, né, que é tão presente, tão constante, né, na filosofia que nós temos então no primeiro momento, né, de Platão, se faz presente então na filosofia de Santo Agostinho, né? Já que a ideia, né, de Platão, ela é muito presente também neste momento. Então, o que seria essa doutrina da iluminação divina que Santo Agostinho então propõe? A doutrina então de Santo Agostinho sobre a iluminação então substitui a doutrina platônica da anamnese, ou seja, da reminiscência. Reminiscência, eu expliquei para vocês na aula de metafísica em Platão, que é lembrança. Né? Para Platão, olha só, as almas humanas contemplam as ideias antes de encarnar-se no corpo, porque elas já estavam presentes onde? No mundo inteligível. E depois se recordam delas na experiência concreta, que é o mundo sensível. E para Agostinho, né, ao contrário, a suprema verdade de Deus é uma espécie de luz que ilumina a mente humana no ato do conhecimento, permitindo-lhe captar as ideias, entendida como as verdades eternas e inteligíveis, presentes na própria mente divina. Então, a teoria que Santo Agostinho elabora neste momento, que é a teoria da iluminação divina, é a base da construção desse pensamento filosófico e, ao mesmo tempo, também metafísico. Porque é através da iluminação divina que ele vai afirmar que todo conhecimento verdadeiro é o resultado de uma iluminação que vem de Deus para o homem. É como se você já nascesse com a ideia ou com a predestinação, porque é somente Deus que já previu como é que vamos então viver, como nós vamos ser, o que
digamos, né, realmente seremos. Então, em Santo Agostinho, nós nascemos predestinados. Não adianta você falar que não há essa possibilidade em Santo Agostinho. Em Santo Agostinho, a predestinação ela é algo concreto. Deus escolheu nós por alguma coisa. Escolheu você para ser um médico ou algo do tipo, mas é porque você está predestinado a este caminho. Olha, em Santo Agostinho. Eu não estou querendo converter ninguém ao cristianismo, tá? Brincadeirinha novamente. Mas ele quer mostrar a vocês que, de uma forma ou outra, você vai estar predestinado. Existe uma linha que você seguirá aí neste momento. E para ele existem dois princípios, então, e dois tipos de conhecimento. Aquilo que é sensível e aquilo que é divino. Vocês devem estar perguntando por que desse GIF, né, que fica aí com essa luz aí. É só para fazer referência a vocês em relação a essa questão da iluminação divina, tá? Então, vejamos. O conhecimento sensível, segundo Santo Agostinho, ele se dá pelos sentidos ou raciocínio indutivo, quer dizer, aquele que parte, né, da percepção, do tato, olfato, som, paladar. Né? Agora, o conhecimento divino são aquelas que são consideradas como verdades eternas. Essas são imutáveis. Tá? Elas estão no campo metafísico, né, vamos dizer assim. E somente através da iluminação de Deus e no caso aí, né, a razão, o intelecto do ser humano recebe este conhecimento. Então, Deus é o único Senhor e detentor de todas as verdades absolutas. E não nós. E não somos nós. Porque nós somos corrompidos devido ao conhecimento sensível. E existem outros fatores ainda que acabam sendo determinantes para isso, como o livre-arbítrio, o pecado e assim por diante. Lembra que eu tinha colocado para vocês lá na primeira aula, no contexto histórico da patrística, da formação do pensamento da patrística, né? A questão do pecado, do livre-arbítrio, da própria condição humana, né? Isso que é muito importante. Então, como se dá a construção do pensamento então metafísico de Santo Agostinho? Se dá através da metafísica da interioridade. Professor, mas o que significa isso? A metafísica em Santo Agostinho é muito presente quando ele fala, né, que há uma ordem, né, onde nós buscamos a interiorização. Né? Já que nós recebemos então as verdades de Deus, então quer dizer que nós interiorizamos esse processo. Então é quando Deus nos ilumina, né? É quando nós recebemos a luz, né? Aí, claro, né? Nossa razão começa então a se tornar, a se formar. E é nessa formação que aí reside então a metafísica de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ao longo do seu pensamento filosófico, então, atribui muita relevância, então, à interioridade do homem, ou seja, a metafísica da interioridade. Segundo ele, o homem, né, com o intuito de encontrar Deus, ou as verdades eternas, deve voltar-se para si próprio. Aí faço vocês lembrar de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Ou seja, é necessário essa introspecção, é necessário você voltar a si, cuidar de si. E só a partir daí, né, que quando você há essa ideia do conhecimento do interior, é que Deus então começa a se manifestar. Só que nós temos que entender que Deus então é verdade. Então a verdade ela se manifesta através do homem quando ele se volta, né, a Deus. Por isso que para Santo Agostinho, né, Deus é, no caso aí, né, a nossa base. Deus é aquilo que nos faz, então, fazer com que cheguemos à verdade, à luz. Então, nós somos, aí entra aquela questão, né, nós somos criaturas, nós somos criados por Ele. Então, quer dizer, resta a nós, né, seguir o que ele determina, né? Por isso que, como se diz ali, né, ele é o único detentor da verdade absoluta, né? Agora, quando nós direcionamos nessa ideia do conhecer, nós temos que lembrar, ó, o conhecer tende à verdade e a verdade se identifica com Deus. A consequência é que
a maior parte das demonstrações agostinianas da existência de Deus são demonstrações da existência da verdade. Então, se a verdade existe, Deus existe. Por isso que é importante, então, você fazer essa análise, né, da questão interior. Então, Deus não é criação nossa, nós somos criação de Deus. Nesse sentido, para Santo Agostinho, então, né, ele fazer essa base de construção de pensamento. Ok? Eu sei que não é fácil, né, essa compreensão, por isso que depois eu vou destinar um tempo, né, um momento onde nós estaremos juntos e vamos então refletir mais sobre essa compreensão da metafísica. Mas ainda não terminou, por isso que é importante. Eu voltei a essa questão porque se existem duas formas então de conhecimento: o sensível, que é aquilo que está exterior ao homem, né, e claro, se refere às coisas, à natureza, aos objetos, então, esse conhecimento também ele tem uma importância significativa para Santo Agostinho. Porque esse objeto ele é criado por Deus, mas ele é acessível a nós. Então ele tem um valor, né, de realidade. E o que nós estudamos na filosofia? Não é a realidade? Então as coisas não existem por si só, elas existem porque Deus quis e Deus criou. E a outra forma de conhecermos também, segundo o filósofo, é o intelectivo, né, de onde provém então a razão humana. Olha só, e a razão humana é o interior do homem. É onde que Deus nos desperta, né, para a verdade, né? E claro, esse intelecto é dividido em duas razões, né? A ratio, que ela é inferior, né? Onde estão então as noções da ciência, que no caso aí volta-se para a matemática e assim por diante. E também nós temos aí aquela que se volta para o raciocínio científico, né? Que é limitado dos homens. Tá? Essa aí, o científico natural é o que nós temos. Tá? E a razão superior ou visão interior, que é a iluminação, então está ligado à sabedoria. Então perceba que em Santo Agostinho todos nós estamos predestinados à sabedoria. Perceba que em Santo Agostinho nós estamos, então, somos agraciados por Deus, somos iluminados por Deus para adquirirmos, então, o conhecimento. Então, se nós adquirimos o conhecimento, nós temos a sabedoria. Mas por graça e iluminação divina. Segundo ele, então, o sábio é aquele que contempla a verdade e não a matemática. Não é que eu estou pegando o pé dos professores de exatas, não é isso. Tá? É porque essa razão, né, que ela é iluminada por Deus, né, ela é dada por Deus a nós, ela nos faz, né, ascender a Deus. E ao mesmo tempo que contemplá-lo. Olha só. Então, se eu consigo, então, né, nessa ideia, perceber Deus, então eu estou contemplando. Eu até brincava muitas das vezes com essa canção, mas é o que remete, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, ou seja, quando nós nos direcionamos a Deus, então pode ter certeza que nós então estamos sendo iluminados e agraciados por Deus. Então, para se contemplar, deve-se ter a posse. E para contemplar a verdade, deve-se ter então sua posse e não apenas se utilizar dela. Então, nós não é ter a inteligência para utilizar em benefício próprio, mas é ter a inteligência e a sabedoria para reconhecer o que somos. É isso que Santo Agostinho diz. E logo deve-se então partir de um meio, ou seja, utilizar, visando então um fim, ou seja, o ato de possuir. Eu sei que talvez futuramente eu possa vir a utilizar essa videoaula com algum outro momento e tal, mas eu vou citar aqui. Maria Fernanda, você estava lendo as Confissões de Santo Agostinho, e as Confissões de Santo Agostinho deixam isso bem claro, viu? Parabéns! Tá? Só para dar uma interação com vocês aí, né? Perceber que vocês estão atentos a isso, tá ok? E, claro, né? Santo Agostinho,
ele é um iluminado, né? Porque ele percebe isso, né, através daquilo que ele recebe, né, em relação, então, aos neoplatônicos. Tá? Então, uma vasta, né, forma de entendimento, de conhecimento, que acaba, então, sendo colocado e proposto para cada um de nós. Eu deixei para vocês aqui a referência, né, de Santo Agostinho, olha só, Confissões, tá aqui, ó, Confissões, para que vocês possam, né, não hoje, não vou falar hoje, nem amanhã, nem depois, mas um dia na vida de vocês, vocês possam ler essa obra. E vocês vão entender todo esse processo, né, dessa construção, desse saber filosófico. Meus queridos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês aí me ouvirem por quase 26 minutos, né, de aula, mas acredito ter sido muito rico para vocês, né? E espero com muito amor, com muito carinho estar do lado de vocês aí, abraçando vocês, né? Cumprimentando vocês. Nossa, eu tô com uma saudade tremenda de vocês, tá? Que Deus e Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Um beijão no coração, bons estudos e uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês e um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, até a tudo isso se agilizar. Eu não vou prometer até amanhã, porque nós não sabemos como está, mas nós vamos nos falando, né, aos pouquinhos aí pelas redes sociais, pelas mídias, mas não deixem de estudar. E se tiver dúvida, anote essas dúvidas que nós vamos tirá-las num encontro mais próximo, né, quando eu estiver em um ambiente mais virtual, com uma interação com todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Tchau, obrigado.